Então, a mediunidade, ela precisa ser gratuita. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Professor Júnior e hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito interessante, a gratuidade da mediunidade. Se você está aqui comigo, já assina no canal, dá o seu super like. Gente, vamos divulgar esse canal para que cada dia essa comunidade de amigos fique cada vez maior. E quando falamos de mediunidade, de quem nós lembramos? Lembramos do eminente Chico Xavier. Sim, ele ficou para a história. Chico Xavier tinha uma mediunidade cristalina. Não podemos falar de mediunidade sem falar desse grande homem. E o Chico Xavier, num dado momento, estava com seu pai muito doente. Estava de cama. E o pai dele chamou. Meu filho, vem aqui. Vem falar com seu pai. Você não está com os livros aí? Tem inclusive um livro que você está lançando. Eles estão fazendo muito sucesso. Será que você não poderia, quem sabe, vender um livro desse aí para a gente cuidar das nossas vidas? Porque os espíritos não falam que esse dinheiro ele não é para os pobres. Chico, meu pai, sim, tudo bem, claro. E nós não somos os mais pobres aqui neste momento? Será que a gente não pode usar um pouquinho desse dinheiro para nós? E Chico Xavier ficou muito sem graça, né? Preocupado, porque era um pai doente. E o Chico falou, não, meu pai, nós não podemos usar esse dinheiro. Esse dinheiro é da espiritualidade. O que eu estou recebendo não é meu. Então, todo o dinheiro que Chico Xavier ganhou durante sua vida, durante seu apostolado, ele dedicou às obras de caridade, às instituições de caridade, distribuiu para as crianças carentes e nunca ficou com um tostão. Chico Xavier poderia ter sido um homem milionário, bilionário, com tantos livros que ele escreveu. No entanto, ele permaneceu na humildade, na pobreza. A mediunidade com Jesus é a grande chave, a grande coisa que vai fazer com que você, médium, torne-se um instrumento da espiritualidade superior, um instrumento de Jesus. Nós temos nas outras religiões o profetismo, que também é a mediunidade. São os Espíritos do Senhor que falam com os nossos irmãos tão respeitados, que nós respeitamos muito, da Igreja Católica, da Igreja Protestante, da Presbiteriana e de várias religiões que todos têm o benefício de receber as instruções dos Espíritos do Senhor através do profetismo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos, influem os Espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? E os Espíritos respondem para ele, mais do que imaginais. E todos somos médiuns, portanto, sim, mas, como eu já disse, essa mediunidade ela tem que ser com Jesus. Sim, mas como ter essa mediunidade? Que mecanismo é esse? Como eu vou desenvolver a mediunidade cristalina, a mediunidade com Jesus? Primeiramente, nós precisamos ver o grau de mediunidade que nós temos. Isso normalmente é um compromisso. Quanto mais mediunidade você tem, mais compromisso espiritual você tem. Provavelmente tem mais dívidas espirituais. Então, ser médium é de grande responsabilidade e perigoso, porque o médium, ele pode cair em grandes obsessões. O médium começa a ver coisas. Tem muitas pessoas que vão acabar em clínicas de repouso, em hospícios, porque está se desenvolvendo ainda e não sabe o que está acontecendo. Os familiares ignorantes levam para médicos para poderem analisar essa pessoa e essa pessoa acaba tomando remédios controlados. No passado, tomava-se choques elétricos. Quem já lê os livros, e sabe da história da medicina, da psiquiatria, vê muitas pessoas passando por processos horríveis. E eram, na verdade, médiums. Então, muitos loucos, talvez uma grande quantidade de loucos, na verdade, eram médiums que poderiam ter sido muito úteis. Mas como desenvolver a mediunidade com Jesus? Como desenvolver? Sim, existe apenas uma fórmula, então vamos lá nessa fórmula. É a reforma íntima. Nós temos vídeo sobre reforma íntima no nosso canal e nós já falamos muito, sempre falamos sobre a reforma íntima. Mas o que é reforma íntima? Reformar-se
como a palavra mesmo indica, como se você reformasse uma casa, um carro, você vai transformar aquilo numa coisa melhor. Você vai ter uma pintura melhor, um piso melhor, um telhado melhor, um volante melhor, um banco melhor, né? Reformar-se é se tornar melhor. Você tem que fazer esforços. No Livro dos Espíritos diz: quão poucos fazem esforços. Então precisamos fazer um pequeno esforço. E a espiritualidade superior, Deus, vem e faz o trabalho mais pesado, faz um grande esforço por nós. Então nós precisamos fazer um pequeno esforço para reformar as nossas impaciências, a nossa agressividade. O ser humano é um ser ranzinza, é um ser extremamente agressivo. Nós precisamos deixar de ser agressivos. A maledicência, a vaidade e vários outros tipos de defeitos morais que nós temos, que nós precisamos identificar. A partir do momento que você identifica o primeiro, os outros vão surgindo e você vai conseguindo melhorar. Todos nós, inclusive eu, nós somos todos cheios de muitos defeitos. E que são os defeitos? São mecanismos que a providência divina colocou em nós para que nós pudéssemos evoluir. São mecanismos de evolução, eles te impulsionam para a perfeição. À medida que você vai vencendo essas etapas, esses estágios, você vai ficando mais iluminado, você vai crescendo moral e intelectualmente, que são as duas grandes asas. Então, a mediunidade, ela precisa ser gratuita. Sim, toda casa séria que tem médiums ali, e mesmo se for um médium, que seja um médium muito conhecido, observe se ele é um médium que faz as suas atividades, se recebe as informações do mundo espiritual de forma gratuita, direta ou indiretamente, porque às vezes a pessoa cria mecanismos para receber esse dinheiro de forma indireta, e essa forma indireta também é uma forma de recebimento, porque a cobrança, como todas as outras paixões humanas, vão levar ao fracasso deste médium. Quando um médium cai em obsessão, ele se torna uma ferramenta estragada. Os espíritos superiores, os espíritos de luz, os espíritos do Senhor o abandonam. Eles não vão apoiar a um médium que vai explorar a confiança alheia, que vai fazer coisas que não são cristãs, que não é uma mediunidade com Jesus. E quem toma o lugar? Sim, os espíritos fanfarrões, alguns espíritos maus, espíritos brincalhões, espíritos pseudo-sábios. Esse médium vai ser alvo de fascinações. Ele vai acreditar que aqueles espíritos são os espíritos de luz e eles começam a enganar, a mistificar esse médium e começa a prescrever rituais e práticas exteriores estranhas e ideias estranhas também, mirabolantes. E o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo tem informações para nós valiosíssimas para que nós possamos avaliar se esse médium é um médium confiável ou não. É claro que nós não estamos na posição de julgadores, de ficar julgando todas as pessoas o tempo todo, mas nós precisamos tomar cuidado. Muitas pessoas dizem assim: nós precisamos ter medo dos vivos, porque os mortos não vão fazer mal para nós. Justamente não irão fazer mal diretamente, mas indiretamente pode ser perigoso você receber algumas informações, você fazer algumas práticas que podem sim, de fato, fazer você tomar grandes prejuízos, ter problemas físicos com algum acidente, alguma coisa, sim. Muita coisa pode acontecer, intoxicações. Então nós precisamos tomar cuidado com o que vem do mundo espiritual. Foi por uma dessas razões que Moisés proibiu a comunicação com os mortos, com a proibição, porque ele realmente via que esses médiuns, as pessoas que conseguiam falar com os espíritos, as pitonisas, as videntes, falavam com espíritos das trevas, espíritos do mal, ou espíritos que estavam ali, familiares, mas agarrados muito à matéria e causavam muito problema para organizar um povo pastor e praticamente um povo primitivo. Então era realmente muito difícil. E Moisés
proibiu. Outra razão porque Moisés proibiu a comunicação com os espíritos é que de fato a comunicação dos espíritos existe. Então, uma boa notícia, o próprio Moisés traz para nós a prova contundente de que a comunicação com os espíritos existe de fato. Porque você não proíbe uma coisa que não existe. Ele teria falado com os demônios, com Lúcifer, mas não, ele proibiu a comunicação com os espíritos dos mortos. Então realmente é uma coisa que pode acontecer. Mas Jesus, ele veio então quebrar, como Jesus veio quebrar alguns paradigmas, algumas leis civis de Moisés, que são passageiras, todas as leis civis são passageiras. Jesus veio então trazer a boa nova, coisas novas. A primeira foi quando ele estava no Monte Tabor. Ele falou com duas pessoas que realmente não estavam mais no plano físico. Independente da forma como ele foi para o céu, ele já não estava mais na terra, ele era um espírito. Então Jesus fala com Moisés e com Elias também. E são dois seres, dois personagens que já estavam mortos, que já estavam na glória, não estavam mais entre os homens. Então ele quebra nesse momento aquela proibição de Moisés. A segunda forma que ele quebra a proibição de Moisés, você sabe qual é? Sim, faz seu comentário, coloca aí pra gente. É na ressurreição. Sim, Jesus ressuscita então dos mortos, né? Ele volta e fala com os discípulos. Ou seja, ele também era um ser que já não habitava mais entre os homens e que não estava mais aqui, que também morreu na cruz, como todos viram. Então, como um morto ressuscitado, ele novamente quebra a lei de Moisés para não falar com mortos, fala com seus discípulos. Alguns, inclusive, tocam suas chagas na sua materialização entre os discípulos, aonde ele faz, então, toda a comunicação como deveria ser. Então, Jesus, na verdade, é o grande iniciador do espiritismo. Dessa forma, vamos procurar sempre uma casa espírita séria. Se você quer uma orientação espiritual, então você procure sim saber se é uma casa kardecista, cristã, se não tem ídolos, se não tem imagens, práticas exteriores, estéreis, sem necessidade, às vezes até perigosas, ou se cobrar pelo que faz, pedindo um monte de coisas. Então, tomemos cuidado com rituais, coisas exteriores que não traz mesmo aquela simplicidade do cristianismo redivivo, da simplicidade de Jesus. E numa casa espírita séria, você vai sim conseguir entrar em contato com os espíritos do Senhor e você com certeza encontrará médiuns sérios nessa casa. Você poderá encontrar médiuns que não sejam sérios? Sim. Fascinados? Sim, mas aí você vai usar os seus conhecimentos espíritas para ficar alerta, porque no meio do trigo sempre nós temos o joio. Nós precisamos saber separar o bom trigo do joio. Sempre precisamos fazer a distinção entre o bem e o mal. A mediunidade como do Chico Xavier, que sempre trabalhou, nunca viveu da mediunidade, e depois uma aposentadoria bem baixinha, uma aposentadoria simples, era um homem pobre, mas tinha a iluminação, a graça e a mediunidade com Jesus. Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Se você gostou, dá logo seu like, se inscreve no canal. Chama os amigos, parentes. Vamos fazer essa comunidade crescer cada dia mais. Muito obrigado e até mais!